Como viajar de classe executiva ou ainda primeira classe para as Maldivas. Nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode fazer essa viagem dos sonhos de classe executiva da Qatar, que é a melhor classe executiva do mundo, com mais de 75% de desconto. É isso mesmo, vou mostrar tudo na minha tela. E aí, aqui é o Rude do canal Dia 23 e você está na série Minha Primeira Executiva. Nós estamos no 4º episódio dessa série e se você quiser maratonar aqui os outros episódios, eu vou deixar no final do vídeo para você continuar maratonando e aprender muito mais como que você pode viajar aí na sua primeira executiva ou ainda primeira classe. E aqui no canal a gente fala sobre milhas, cartões de crédito, passagens aéreas, e a gente mostra também as nossas viagens na prática. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e aperte no sininho para receber os avisos quando tiver vídeo novo por aqui. E se você quiser acompanhar em tempo real as nossas viagens em família, segue a gente lá no Instagram, no @Rude e Carol. E você que já está acompanhando, maratonando aqui a série, esse aqui é o nosso 4º episódio e você sabe que a gente não fica de blá blá blá, mimimi, a gente compartilha a tela, mostra na prática como que você pode ter essa economia absurda de mais de 75% de economia se você comparar, essa compra de passagens com milhas e no dinheiro. Então vou mostrar isso na prática para vocês, bora lá? Bora descomplicar! Estou aqui na nossa planilha. Quem é do curso VMM, o curso Viagem Mais com Milhas, consegue aprender na prática do básico ao avançado, como que você acumula milhas de maneira mais barata e como que você usa essas milhas para encontrar essas passagens baratas com as tarifas que são aí escondidas aí pelas companhias aéreas. Então se você quiser se aprofundar mais sobre esse universo e comprar passagem mais barata para ter a sua primeira experiência de executiva, primeira classe e viajar muito mais e também se hospedar com mais conforto, eu vou deixar o link do curso no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo para você apertar, fazer a sua inscrição com uma condição exclusiva desse vídeo, dessa série, para você ter um super desconto e ainda ter acesso vitalício ao nosso combo de curso, comunidade, banco de milhas e o nosso grupo de alerta de passagens com milhas. Então acesse o link que está aqui embaixo e faça a sua inscrição hoje mesmo. Essa planilha é para quem faz parte do curso e aí todas as executivas que a gente mostrar, elas vão estar aqui nessa planilha, além de vários materiais de mais de 25 horas de conteúdo que a gente tem hoje no nosso curso. Essa aqui então é uma simulação de um voo da Qatar, usando a tabela fixa da Latam para você viajar para Doha e de Doha você vai para as Maldivas. Esse é um trajeto que você consegue emitir com as suas milhas da Latam, mas usando a tabela fixa. Eu vou fazer uma simulação aqui, um trajeto saindo de Buenos Aires, Ezeiza, ainda vou explicar em detalhes sobre esse trajeto, que teve uma mudança aí repentina da Qatar. Então se você sair de Ezeiza, saindo da América do Sul, é mais barato, você vai economizar muitas milhas, mas tem uma observação muito importante que você tem que entender e saber. Esse voo ele vai fazer lá uma conexão em Guarulhos e aí você depois vai para Doha e de Doha você vai para Mali e aí depois você faz essa volta de Mali para Doha e depois desse trajeto de Doha para Buenos Aires você poderia descer em Guarulhos, desde que você não despache aí as suas malas. Lembrando que esse trajeto, como eu já mostrei aqui, esse trajeto para Doha, você pode ir para outros lugares. Você não precisa ficar ali em Doha, você pode ir para as Maldivas, você pode ir para o Egito, tem vários outros lugares. Inclusive eu deixo também aqui na planilha, todos os destinos que você pode ir saindo de Doha. Vou abrir aqui mais a nossa planilha para fazer essa simulação. Então você vai usar uma quantidade de milhas fixa para fazer esse trajeto de Ezeiza para Doha, usando a tabela fixa e voando de executiva. Então esse trajeto aqui, Ezeiza, Doha, é de executiva. Doha, Maldivas é de primeira classe, então você usa 114 milhas da Latam para fazer esse trajeto de primeira classe. É um voo rápido, de 4 horas, mas você pode ter a experiência do lounge lá da Qatar, que é excelente, é um dos melhores lounges aí do mundo, que você pode ter essa experiência voando de primeira classe, e por isso que a gente colocou aqui nessa simulação esse voo de primeira classe, que inclusive é um voo que a gente pretende fazer em breve. Aí a volta, você já gastou todo o seu dinheiro lá nas Maldivas, você volta para Doha de econômica, esse trajeto de tabela fixa são 36 mil milhas, e depois Doha para Ezeiza é a mesma quantidade de milhas, 120 mil milhas. Se a gente for lá na nossa tabela fixa da Latam, vamos aqui, já deixei aberto, a gente pode ir aqui para baixo, vamos aqui na classe executiva, teve uma mudança aí no mês de maio de 2023, e sempre vão ter esses reajustes aí de tabela fixa, recentemente teve um reajuste aí
da tabela fixa da TAP, né, e isso acontece com bastante frequência. Então, quanto mais você demora a aprender sobre milhas, a aprender sobre usar suas milhas para viajar, né, mais oportunidades você vai perdendo. Então, a partir do dia 22/5 é essa tabela. Então, se a gente sair da América do Sul lá para o Oriente Médio, você vê que a quantidade de milhas, né, basta você cruzar, né, a tabela, né, América do Sul, Oriente Médio, então você vai usar 120 mil milhas. Então, América do Sul, né, Buenos Aires, Ezeiza está dentro da América do Sul, então você vê que a economia de milhas é muito grande. Se você for sair de Guarulhos, né, apenas de Guarulhos, né, que você vai conseguir sair para Doha, né, para usar essa tabela fixa, você vai usar, né, 203 mil milhas. Então tem uma economia muito grande, né, saindo de Buenos Aires. É lógico que vai ter esse custo para você ir para Buenos Aires. Para muita gente pode não fazer nenhum sentido, né? Aí ela prefere usar essa quantidade de milhas aqui maior, né? Para a gente fez sentido porque a gente pretende, né, viajar para Buenos Aires também de outra classe executiva e ter várias experiências aí de executiva e primeira classe nessa viagem que a gente pretende fazer no próximo ano. Chegando em Doha, né, a gente vai para as Maldivas, então a gente chega no Oriente Médio e a gente vai lá para a Ásia Oriental, onde está as Maldivas. Então você vai usar, né, a gente cruzar de novo, né, Oriente Médio com Ásia Oriental, a gente usa, né, se a gente fosse viajar de executiva, 90 mil milhas da Latam. Mas nós vamos fazer esse trajeto de primeira classe, para ter essa experiência da primeira classe da Qatar, que nessa rota é possível. Muitas vezes tem mais assento disponível de primeira classe do que de executiva. Então a gente vai fazer aqui o cruzamento, ó, do Oriente Médio, né, de novo, né, com a Ásia Oriental. A gente cruza aqui, ó, 114 mil milhas da Latam. E já está aqui. E essas taxas de embarque, né, são taxas de embarques reais, né, a gente fez essa emissão já, e essas são as taxas que eu paguei para fazer essa emissão. Então está super atualizado aqui para o ano de 2023. Pode ter sim, né, uma pequena mudança aí, dependendo de quando você for fazer essa cotação lá no WhatsApp da Latam, né, vou mostrar ainda um pouquinho sobre isso na prática, mas aí vai ser realmente uma pequena alteração, não vai fazer aí tanta alteração assim. Aqui, né, você pode depois ir na tabela fixa também aqui de econômica, né, você também pode fazer essa viagem de econômica, né, ir lá para Doha e depois para as Maldivas e vai economizar bastante na passagem. Então, se a gente for aqui do Oriente Médio para a Ásia Oriental, ó, que é a nossa volta, né, nós vamos usar, né, 36 mil milhas da Latam. Então é só fazer esse cruzamento aqui na tabela fixa que você, né, sabendo as regiões, né, de cada país, né, você consegue fazer essa simulação. Se a gente fosse sair lá do Brasil para o Oriente Médio, aí são 92 mil milhas, né, a econômica da Qatar com a tabela fixa. Beleza, entendido? Então já coloquei aqui atualizado, né, todas as milhas e também as taxas. O valor do milheiro da Latam coloquei também aqui atualizado com a última promoção que teve, né, em agosto, que você conseguia transferir da Esfera para a Latam e você conseguia, né, comprar pontos Esfera no carrinho para fazer aquela estratégia do carrinho no Esfera. Sim, também funciona no Esfera, não é só na Livelo. E aí o milheiro da Latam, né, ficou, né, em 23,85, que é essa simulação que eu estou fazendo para dar, né, esses valores. Então essa executiva, primeira classe, econômica voltando para a Mali, depois voltando, né, para o Brasil também na executiva, né, que é considerada a melhor executiva do mundo, né, a da Qatar, né, você vai fazer um investimento aí de um pouco mais de R$10.300. Isso é lógico, né, se você, né, tiver que comprar todas essas milhas da Latam, né, de maneira ativa, né, sem contar aí com as suas milhas orgânicas do cartão de crédito e também das compras bonificadas. A gente mesmo já acumulou na Latam, né, mais de 300 mil milhas esse ano de maneira orgânica, também em transferências, né, dos bancos, né, do C6, por exemplo, teve uma transferência bem interessante que a gente fez, né, de 100 mil pontos do C6, então a gente conseguiu aí muitas milhas da Latam para diminuir esse valor do milheiro, mas aqui na série eu estou mostrando, né, esses cálculos como se você não tivesse milha nenhuma da companhia aérea, e aí você precisa comprar todas essas milhas para fazer a viagem e comparando esse valor com a passagem pagante, né, que você teria que pagar em dinheiro. Né, parece que é muito, né? Eu vou gastar mais de R$10.300, mas você vai ver ainda quanto que custa essa passagem no dinheiro e aí vai abrir, né, os seus olhos, né, o mundo das milhas, porque para fazer esse trajeto de executiva, primeira classe, né, e voltar de executiva, né, realmente não é barato, mas com as milhas é possível e você consegue economizar muito. Esse aqui então são todos os cálculos, né, já entreguei para você aqui de imediato. Vou mostrar ainda uma simulação e mostrar o porquê que eu vou fazer essa outra simulação, né, ao invés de sair de Ezeiza, né, saindo de Guarulhos. Né? Então, o que basicamente, né, todo mundo faz? Vai aqui no site da Latam, eu vou comprar um voo, né, vamos lá para Doha, então Guarulhos, Doha, coloco aqui que eu quero viajar de executiva, né, e coloco aqui a minha data de ida. Vou colocar lá em fevereiro, qualquer data aqui em fevereiro, e buscar.
Então as pessoas vão fazer essa pesquisa e vai ver, né, que vai ser uma tarifa com uma quantidade de milhas absurda. Deixa eu logar aqui na minha conta da Latam e eu volto aqui com a pesquisa. Então a nossa pesquisa, né, coloquei aqui no dia 14, e você vai ver uma quantidade de milhas absurda, né? Você vai voar com a Qatar, tá aqui, ó, operado pela Qatar Airways, e você investiria, né, 1 milhão, né, e quase 800 mil milhas da Latam para fazer esse trajeto. Essa aqui é o que a gente chama de tarifa comercial, que nada mais é, né, o valor dessa passagem em dinheiro convertida em milhas da Latam. Por isso que fica esse absurdo. Mas a gente não vai, né, usar todas essas milhas. Vocês viram que a quantidade de milhas é muito menor porque a gente vai usar a tabela fixa. Né? E como que a gente faz essa pesquisa de tabela fixa para saber, né, qual é as datas disponíveis e depois para entrar em contato, né, no WhatsApp da Latam ou ainda lá no call center da Latam para fazer essa missão, né? A Latam, ela é parceira da Qatar e a Qatar, né, faz parte aí da aliança, né, que é a Oneworld, né? E essa aliança Oneworld, a American Airlines também faz parte. Então muitas tarifas aí dessa aliança aérea da Oneworld você consegue pesquisar, né, pelo site da American Airlines. Então a gente vai lá no site da American Airlines para fazer essa pesquisa. Porque por aqui é muito mais fácil, né, e rápido de encontrar essas tarifas, né, por isso que a gente usa esse site. Então a gente vai aqui, eu vou colocar somente ida, resgatar com milhas, colocar aqui o trajeto Guarulhos, vou explicar ainda em detalhes porque eu estou fazendo em Guarulhos e não Ezeiza, né? Teve uma mudança recente, né, que muita gente nem sabe disso, mas vou mostrar isso para vocês na prática. Eu vou colocar lá em fevereiro, vocês vão ver, né, que a gente tem poucas datas disponíveis, e aqui na Qatar muda constantemente, né? Às vezes vão vir muitas datas, né? Depois essas datas são preenchidas e aí tem essa renovação aí ao longo do ano. Então uma vez que a gente faz essa pesquisa, você viu que eu selecionei lá para ver a quantidade de milhas, né? Essa quantidade de milhas aqui você pode ignorar, né? Essa é a quantidade de milhas se você, né, acumular milhas aqui no programa da American Airlines, né? A gente vai usar as milhas da Latam. Mas para fazer essa pesquisa, para a gente voar de executiva, depois que a gente faz essa pesquisa inicial, né, a gente pode vir aqui no calendário e fazer aqui 2 filtros no calendário. O trajeto que vai ter essa tarifa especial, né, que a gente chama de tarifa Award, é o voo, né, sem escalas, então a gente coloca aqui sem escalas, e a gente seleciona aqui qual que é a classe, então vou colocar aqui classe executiva ou primeira classe. E você vai ver, né, que em fevereiro, infelizmente, não tem nenhuma data, né, e isso o que está acontecendo aí, caso você queira comprar, né, esse trecho Guarulhos-Doha, né, para voar, né, com as milhas da Latam com a tabela fixa. Antes, né, tinham várias datas, né, até quando a gente fez a nossa emissão, né, tinha muitas datas aí disponíveis, né, com bastante antecedência, né, fiz aí a nossa reserva em maio para viajar em fevereiro, né, do ano que vem, né, e tinha muitas datas. E essas tarifas awards, né, que são essas tarifas prêmios, elas mudam constantemente. Então, né, se você não estiver aí dentro de uma comunidade, né, dentro de um curso, né, que está atualizando isso constantemente, né, você não vai conseguir encontrar essas tarifas e também não vai entender por que isso está acontecendo. Beleza, então eu posso vir aqui no calendário, né, vou lá para o mês de janeiro para ver se aparece alguma. Acredito que talvez só apareça aí no mês de outubro, ou vamos ver se aparece, ó. Novembro não tem também. Então estão aparecendo aí pouquíssimas datas, ó. Só agora no mês de outubro, né, no dia 15, 16 e 22, né, quando aparece aqui 90 mil milhas da American Airlines, né, possivelmente é sim uma tarifa award que você consegue emitir. Vou selecionar aqui uma data, coloquei no dia 16, aplicar. Você vê então que a tarifa award não é, né, muitas vezes a maravilha, né, que todo mundo fala, né, você tem que saber, né, existe sim essa possibilidade de não ter mais essas tarifas, né, mas existem outros programas de fidelidade, né, outras companhias aéreas que você consegue também fazer esse voo, né, e fazer esses trajetos. Aqui, né, esse trajeto de Guarulhos-Doha, né, tem só um assento, a gente vê, né, que é um voo com a Qatar, então vê aqui, ó, operado pela Qatar. E para saber que se a gente pode emitir lá com a Latam, ver se realmente esse voo, né, tem a classe tarifária, né, o código de reserva U. Então, se é executiva, né, o código de reserva é U, né, se for econômica, o código de reserva tem que ser X. Então, se a gente encontrou aqui no site da American Airlines, vimos que o código de reserva é o U, né, a gente consegue entrar em contato lá com o WhatsApp da Latam, né, para fazer essa reserva, né, usando a tabela fixa, né, e pagando um valor maior, né, do que eu mostrei, que a gente fez simulação, né, saindo, né, de Buenos Aires, né, do aeroporto de Ezeiza. Se a gente for sair de Guarulhos, aí o valor já é outro, também já deixei aqui na nossa planilha. Ó. Então, ao invés da gente usar as 120 mil milhas, né, saindo de Ezeiza, né, a gente sairia de Guarulhos, né, é um voo direto, não vai fazer escala em nenhum lugar, mas a gente tem que usar 203 mil milhas da Latam. A simulação já está aí na sua tela, né, as 114 mil milhas se manteve, não teve nenhuma mudança,
36 mil milhas de econômica para voltar e depois para voltar para Guarulhos mais 203 mil milhas e também, né, voando de executiva. Você vê então que saindo de Ezeiza tem uma boa economia, né, mas, né, por que eu estou mostrando isso aqui, né, mostrando essa opção de Ezeiza? Porque, né, a Qatar, né, até fez um comunicado aí no final de agosto, já deixei até aberto aqui, que eles fizeram esse cancelamento, né, e comunicaram aqui no site deles, mas não comunicaram os clientes, né, nem a Qatar, nem a Latam, né, lá no dia 21 de agosto, né, eles cancelaram, né, os voos a partir do dia 1º de dezembro até lá o mês de março, né, 30 de março. O atendimento da Qatar me passou, né, que depois desse período de março, né, é provável que sim, essa rota vai voltar, né, mas os voos durante esse período, né, se você tiver um voo, né, saindo de Ezeiza durante esse período, abre a sua conta que você vai ver que a sua passagem foi cancelada e aí você vai ter que ver com a Qatar e com a Latam, né, o que você pode fazer, né, para ter essa emissão garantida depois de março ou ainda, né, ver se é possível, né, mudar essa rota saindo de Guarulhos, que é o que eu estou tentando fazer com a Latam e com a Qatar, e vou contar tudo o que está acontecendo lá dentro da nossa comunidade. Nosso voo era saindo de Ezeiza para Doha, né, fazendo escala ali, conexão em Guarulhos, né, no mês de fevereiro, e infelizmente, né, a Qatar cancelou tanto o nosso voo de ida e de volta, que era no mês de fevereiro. Vamos ver como que a gente pode fazer para ter esse voo ainda, ou no mês de abril, né, ou ainda em uma outra data, se a Latam e a Qatar me ajudarem. É muito bom e ruim, né, ter esses problemas, né? O ponto positivo é que a gente pode trazer um conteúdo aqui prático para ajudar, né, todos os viajantes, né, que pode sim ter essa possibilidade. Infelizmente teve esse cancelamento e infelizmente mais ainda que a Qatar nem a Latam comunicar aos seus clientes, né, desse cancelamento. Eu só soube porque eu iria produzir um conteúdo sobre isso, fui entrar no app e aí, né, esses voos estavam cancelados e nem apareceram lá. Só depois de entrar em contato com a Qatar, né, no chat aqui da Qatar em inglês, é que eles me falaram que essa rota havia sido cancelada. Vamos ver então se essa rota se mantém depois do mês de março, né, em abril, né, porque é realmente uma tarifa muito interessante para fazer esse trajeto para Doha, e de Doha você pode ir para muitos lugares com uma economia muito bacana. Então você faz uma viagem, né, muito diferente, né, misturando, né, América do Sul, né, com o Oriente Médio e talvez depois Ásia, né, Europa, né, e depois volta para o Brasil. A economia então era de mais de 4 mil, né, fazendo esse trajeto saindo de Ezeiza. E se você for comprar essa passagem no dinheiro, sim, né, você vai investir, né, mais de 40 mil reais. Se a gente for lá no Google Flights, vamos ver. Mas antes de mostrar o Google Flights, né, eu mostrei aqui a notícia, e aqui em Saiba Mais, né, vai abrir esse PDF com todas as diretrizes aí para os passageiros da Qatar por causa desse cancelamento. Então aqui tem todos os detalhes, até para você negociar com a Qatar. Se você emitiu direto com a Qatar, com seus avos ou ainda no dinheiro, né, vai ser mais fácil, né, de você fazer essa reemissão, né, alterar aí as suas datas. Né, tem todos aqui os detalhes, né, vou deixar essa notícia aqui na descrição do vídeo, caso você tenha sido afetado também, né, para conseguir resolver isso com a Qatar ou ainda com a Latam, né, se você emitiu, né, com a tabela fixa da Latam, você vai ter que resolver com a Latam, né, a Qatar não tem resolvido essa situação e tem realmente empurrado aí para a sua parceira Latam. Bora aqui para o Google Flights. Deixei já feita a nossa pesquisa aqui, ó. Então, ó, eu posso, né, colocar aqui várias cidades aqui no Google Flights. Então, Guarulhos, Doha, Doha, Male, que é a capital lá nas Maldivas. Então, Male, Doha e depois Doha, São Paulo, né? Tudo de executiva. Então esses trajetos, né, todos os voos de executiva, né, ficaria aí por mais, né, de 47 mil reais. Tá aqui, né, todo o valor. Né, você pode encontrar um valor um pouco mais baixo do que isso, né, na nossa pesquisa inicial. A gente tinha encontrado aí por 41.413, então tá mais barato aqui do que a gente colocou aqui no Google Flights, mas são voos, né, realmente muito caros. E aqui eu não estou considerando, né, nenhum voo, né, de primeira classe. Tudo bem que a volta aqui de Male para Doha está de executiva, então pode ficar um pouco maior aqui do que a nossa simulação, né, já que a nossa simulação de volta aqui para Doha é de econômica, mas esse voo aqui de primeira classe, né, eu pesquisei aqui também esse voo separado, né, Male Doha de primeira classe, né, você pode filtrar aqui, ó, primeira, então só esse trajeto de ida, né, ou volta, né, de Male para Doha ou de Doha para Male, né, deixa eu alterar aqui, colocar Doha para Male, para você chegar lá nas Maldivas, né, e aproveitar bastante lá o lounge, né, da Qatar, né, em Doha, né, que é excelente. Então só esse trajeto, né, para uma pessoa é mais, né, de 18 mil reais, né, mas com as milhas da Latam, esse mesmo trajeto, né, tá aqui a nossa simulação, né, ao invés de pagar 18 mil, mais de 18 mil, você pagaria menos de 3 mil se você comprasse essas milhas da Latam no valor de 23,85. Então esse aqui é o poder das milhas, né, para você usar a tabela fixa para ter essas experiências, né, de primeira classe e executiva. Então essa viagem total saindo de Guarulhos, a gente está falando aí de um pouco mais de R$ 14.300, mas se a gente sair de Ezeiza, colocar aqui o valor que a
a gente tinha simulado, né, que era de 10.347, né, esse trajeto, né, comparado no dinheiro, né, a gente teria uma economia, né, de mais de 75%. Para muitas pessoas, né, esse valor no dinheiro, né, pelo menos para mim é impossível, né, conseguir pagar tudo isso numa passagem, mas com as milhas, né, a gente consegue transformar esse sonho em uma realidade. E se você quiser, né, pesquisar, né, esses outros trajetos para saber se você também consegue emitir, vai que você chega em Doha de outra forma, né? Existem sim outras formas de chegar lá, né? Não apenas com essa tabela fixa, mas se você quiser voar na executiva da Qatar, né, essa é uma das melhores formas, né? A não ser que você queira mais assentos, você tenha muitas milhas hábeis, e aí com essas milhas hábeis você pode transferir para a British, e depois do programa da British você pode transferir para o Privilege Club, né, que é o programa de fidelidade da Qatar, né, e você usar, né, essas milhas hábeis para comprar, né, essas passagens direto lá com a Qatar no site deles, sem toda essa pesquisa aqui de tabela fixa, né, de emitir lá com a Latam, né, e muitas vezes você consegue trajetos, né, de Guarulhos para Doha por 70 mil milhas hábeis. Então também existe essa possibilidade de você emitir, né, direto com a Qatar, né, com as suas milhas hábeis, né, que é, né, o nome das milhas aí, tanto da Qatar, da British e também da Iberia. E voltando aqui para o site da American Airlines, né, a gente pode pesquisar aqui, por exemplo, né, esse trajeto, né, de Doha para Male, colocar aqui Doha, MLE. Eu posso alterar aqui também, ó, quero mostrar só a primeira classe e executiva e pesquisar. Lembrando, né, tem que selecionar aqui, ó, resgatar com milhas. Então vamos fazer a pesquisa para ver se a gente encontra, né, também essa tarifa. Chegando lá em Doha, né, poderia emitir esse trecho, né, com a tabela fixa da Latam. E aí para filtrar, né, novamente, né, o mesmo processo, né, vou aqui em calendário. Esse trajeto de tarifa World, né, é sem escala e vou colocar aqui, ó, apenas primeira classe. E aí nessas datas todas de fevereiro, você vê que tem muitas datas, né, no dia 4, no dia 12, no dia 28, né, todas essas datas que estão aqui em verdinho, ó. Em janeiro é provável que também vai encontrar algumas, ó. Então você consegue emitir, né, com a tabela fixa, né, para ter essa experiência de primeira classe da Qatar. Tá vendo? Tem muitas datas, né, diferente do que a gente mostrou aqui, né, saindo de Guarulhos para Doha. E beleza, uma data que a gente encontra aqui, vou colocar aqui no dia 22, né, vou fazer esse trajeto. Para ter a certeza dessa tarifa World, né, a gente vê também a quantidade de assentos, ó. Então aqui tem dois assentos, ambos os voos, né, vão ser com o Boeing 777, só vai realmente mudar os horários. A gente vai aqui em detalhes e o código de reserva é o Z, né, que você vai conseguir, né, fazer essa emissão lá, ó. Então ambos os voos, né, o código de reserva é Z, né, e esse código de reserva Z, né, é a garantia de que você consegue emitir, né, via tabela fixa, né, basta entrar em contato no WhatsApp da Latam e fazer essa emissão. Ó, tá vendo? Ó? Ambos os trajetos têm de primeira classe, mas não tem de executiva, e ambos os voos, né, têm 2 assentos, né, por isso que eu fiz essa emissão, né, de primeira classe, né, para chegar em Male de primeira classe. E vou mostrar também uma outra opção aqui, né, que o pessoal fica muitas vezes falando, mas vocês mostram só esse trajeto de Doha, né? Doha é só o hub, né? O Doha é só o lugar onde você vai chegar, né? Dependendo de como você faz essa emissão, né, você poderia no mesmo dia, né, só fazer uma conexão longa em Doha, às vezes ficar só algumas horas, talvez só fazer um passeio, só ficar realmente dentro do aeroporto, né, para depois ir para o seu destino final. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, Doha lá para o Cairo, né, Egito. Então colocar aqui CAI, vou fazer a mesma pesquisa, né, também quero ir lá de executiva ou primeira classe. E pronto, ó, encontrei também, né, no dia 14 de fevereiro, ó, tem também esses voos. Quero ver, né, outras datas. Calendário, né, mesmo processo, idêntico. Vou aqui, tiro as escalas, né, voo sem escalas e filtro aqui. Quero ver a primeira classe, então só selecionar aqui a primeira classe. Todos os voos que aparecer aqui, ó, então 30 mil milhas, você conseguiria fazer esse trajeto, né, para o Egito saindo de Doha de primeira classe da Qatar. Como que a gente tem certeza, né, vamos ver a quantidade de assentos, né? Você vê que na maioria das vezes realmente vai ter só 2 assentos. E o legal aqui, né, aí você tem que conhecer um pouco mais, né, sobre as aeronaves. Né, você pode escolher, vou viajar no 777, vou viajar no Airbus A330 ou no Airbus A350. Qual que será a melhor primeira classe aqui desses 3, né? Você sabe? Comenta aqui embaixo do vídeo. Então beleza, vou colocar aqui o Boeing 777, vou aqui em detalhes e veja aqui, ó, código de reserva Z, esse voo eu conseguiria emitir lá com a Latam. Esse aqui também, código de reserva Z, também seria possível. E esse aqui também, código de reserva Z. Então os 3 voos seria possível, aí é só você saber, né, qual aeronave
você vai escolher, lembrando que isso aqui não é uma garantia, pode ser que a Qatar, né, mude isso no dia da sua viagem. Né, muitas vezes as pessoas fazem, né, uma escolha da aeronave para voar na Q-Suite, né, porque a Q-Suite não tem todas as aeronaves, então você tem que saber escolher qual é a aeronave, né, qual é a emissão que você vai fazer para voar na Q-Suite, porque aí sim a Q-Suite é a melhor executiva do mundo. E no caso da primeira classe, né, também pode ter essa mudança dependendo da aeronave, né, mas isso é tema para talvez uma próxima aula gratuita, né, um próximo vídeo aqui no nosso canal. E aí, gostou desse conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo do vídeo o seu comentário. Né? E aproveite para se inscrever e aperte no sininho para receber mais dicas e conseguir viajar muito mais com suas milhas e fazer aí a sua primeira viagem de executiva ou ainda primeira classe. Esse aqui é só o 4º episódio, mas se você quiser maratonar os outros episódios, 1, 2 ou 3, né, e os próximos ainda que vão surgir, eu vou deixar a playlist aqui do lado para você apertar aí no seu celular ou no controle remoto da sua TV para maratonar esses vídeos, maratonar essa nossa série. E até o próximo conteúdo aqui no canal e tchau, tchau.